A gente fala sobre tabaco no programa de hoje. Uma droga legalizada, você compra onde quer e a hora que quer, né? E atrás dela vem aí doenças e morte encomendadas, porque quem fuma sabe disso, né? E pior do que isso, né? Um dia um amigo de uma outra religiosidade ainda me falou, você é um suicida. Eu falei, eu não, mano, velho. Se não sabia, vai saber agora, né? Você fuma, a cada cigarrinho você está se matando 2 minutos. Então você está se suicidando. Meu Deus, meu Deus. Para a gente falar sobre isso, ela esteve algum tempo atrás comigo, né? A gente falando aqui da área de gerontologia. E aí correu o papo de que nós poderíamos fazer um programa, né, sobre essa questão do tabaco. Chegou o dia certo, doutora Shirley Pontes, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigada, Celso. Muito obrigada. É um prazer estar aqui sempre com vocês. Será que mata tanta gente igual o pessoal da Organização Mundial de Saúde falou? Falam em 7 milhões de mortes todos os anos. É uma estatística que a gente respeita, mas, na verdade, fala da morte indireta, né? Então, você não morre quando fuma, mas com as doenças que você adquire com o uso continuado do tabaco. E quem fuma, não fuma um cigarro, ele fuma durante 30 anos, enfim, tem gente que fuma até morrer. E isso leva a uma série de doenças. E essas doenças, quando contabilizadas, dá esse número estrondoso aí de mortes, de doenças ligadas ao tabagismo. E é por isso que eles falam, e é verdade. Estatística da Organização Mundial de Saúde que a gente deve acreditar. Quando te convidam para uma palestra, você está vindo de uma agora. Sim. Né? O pessoal é porque quer parar de fumar mesmo ou simplesmente é uma curiosidade? Não. Quem vai a uma palestra para falar de enfrentamento ao uso do tabaco, ou porque a empresa está pressionando, ou porque a empresa entendeu que o uso do tabaco não é bom para aquele grupo, família que trabalha. E desde os anos 80, Celso, que a Organização Mundial de Saúde viu que os números são alarmantes e disse, precisamos fazer uma campanha em nível mundial. E eles começaram, sim. Você se lembra, e provavelmente as pessoas que nos acompanham em casa, lembra que houve uma época que era moda fumar. Atrizes maravilhosas foram eternizadas fumando e artistas... O cavalão do Marlboro, o cavalo artista do Marlboro. pomposo. Quer dizer, ele faziam 29 segundos de uma belíssima imagem nas montanhas, um gado lindo, para no final só dizer Marlboro e pronto. Isso. Né? E isso estimulava um certo público, os jovens, que querem estar vinculados à beleza, ao poder, ao charme de fumar. Eu me lembro quando eu era mocinha, ali nos anos 80. Até para recordar, tem aqui, você me mandou, né? Aqui, ó. Que bom. Né? Exatamente o do Cidadão do Marlboro e aqui os artistas famosos. Audrey Hepburn, né? Humphrey Bogart. E aí de quem não aparecesse com um cigarrinho na mão, né? Era o lobby daquele tempo, né? Era então, considerado bonito, sensual, chique, desejável. No nosso tempo, eu era menino, 12 anos de idade eu fui para o ginásio. Para mostrar que já era homem, macho, né? Já adulto, cigarro. E aí já começava, inclusive, a tomar umas também, né? Pois é. Então, isso foi divulgado para aquele público, você quando era criança ou quando era adolescente, eu também, que era desejável fumar. E a gente identificava isso como ser sexy. E foi necessário fazer uma campanha mundial para que isso começasse a se desmanchar no inconsciente coletivo. Então, as pessoas precisam entender que, naquele tempo, nos anos 80, nos anos 50, enfim... tinha esse mito de ser desejável. E hoje em dia não, a campanha é contra o uso do tabaco, porque nós já temos muita consciência dos prejuízos pessoais para a família, para as crianças que convivem com esse tabagismo. Você diria então que o tabagismo seria uma doença crônica? É uma doença, tá? Tem CID, inclusive, ela está catalogada como doença. E ela é crônica, porque não é fácil tirar. Uma gripe não é crônica. Você passa ali uma semana e sara. Agora, o tabaco é considerado uma doença crônica. Aqui, por exemplo, estão 3 tipos de uso de tabaco, né? O famoso rapé que está aqui na latinha, né? Que é aquele que dá uma cheirada e sai 30 espirradas. Ainda usado, né? Muito na zona rural. Muito usado, principalmente na roça, né? Exato. O charuto, que não é lá muito usado no Brasil. Não muito. Né? E o fumo de corda, que ainda é na roça. Na zona rural. A vendinha que não tiver o fuminho de corda, não funciona.
Todos eles são prejudiciais? Igualmente. Um fumo de corda desse, por exemplo, pretinho aqui, que é feito só da folha, né? Ele traz os mesmos malefícios que um cigarro que dizem que tem 4.000 e tantas porcarias lá dentro? 4.000 e tantas, às vezes tem matéria que fala 7.000 e tantas substâncias tóxicas. Mesmo o tabaco colhido desse jeito aí, ele também tem substâncias suficientes para piorar a saúde e o envelhecimento de uma pessoa. Pode ter menos toxina, pode não ter o papel que tem benzeno, o papel que envolve o cigarro tem benzeno, que isso no nosso pulmão é muito negativo, mas ele tem muitas outras toxinas, porque ele é queimado, é fumaça, e a fumaça entra gasosa, mas ela chega aqui, ela se solidifica no nosso pulmão, no nosso fígado, e isso e vai fazendo ao longo exatamente dos anos, o que a lenha faz no fogãozinho da vovó, né? Naquele fogãozinho a lenha lá da chácara, da fazenda, do sítio, né? Transforma o nosso pulmão em carvão. Carvão. Impressionante. Vai carbonizando isso, o pulmão. Quer ver? Bota esse primeiro vídeo aí, que mostra mais ou menos o caminho da fumaça, né? E um bocadinho mais. Coloque aí, por favor. Quando você fuma, mais de 4.700 substâncias químicas e milhões de radicais livres entram no seu organismo. As substâncias da fumaça do cigarro atingem boca, narinas, faringe, laringe, esôfago, traqueia e pulmões, além dos aparelhos digestivo, renal e circulatório. A nicotina é uma das substâncias químicas do cigarro que provocam a liberação de substâncias estimulantes. Isso acontece quando ela atinge certas regiões do cérebro, como o sistema mesolímbico, que controla várias emoções. A nicotina atinge o cérebro em menos de 10 segundos. Por ser uma droga, a nicotina estimula o sistema nervoso central, SNC, e provoca dependência química, isto é, a pessoa tem uma série de sintomas quando não fuma, como irritação, insônia e depressão. Essa é a principal causa para a pessoa continuar fumando. Me lembrei que eu era meio desse jeito aí, ó. Ainda trabalhava com 2 colegas o tempo todo, que acendia um no outro, né? Meu Deus! Então, assim, já temos muitos avanços, né? Porque houve um tempo que a gente trabalhava num escritório e fumava todo mundo ali dentro. Então, a gente, com as campanhas que foram iniciadas pela Organização Mundial de Saúde, as empresas abraçaram essas campanhas pensando no bem-estar. Já foi um grande negócio a proibição de fumar em lugares fechados, né? Isso. Não, porque a gente trabalhava no jornalismo, por exemplo, da TV Brasília, né? Nos áureos tempos, que ficava ali onde é o Assis Chateaubriand hoje. Você trabalhava num espaço grande e todo mundo fumava. Né? E quando você não fumava diretamente, estava fumando indiretamente. Fumante passivo. Quantas vezes, até porque eu acho que o hábito é pior do que o vício em si. O hábito. Vincula. Né? Eu acendia um cigarro, botava no cinzeiro, né? Quando ia olhar, estava com a metade cinza. Metade já cinza, ou mais. Você falou numa coisa interessante aí, que tem o vício pela necessidade da nicotina, muito bem mostrado pelo vídeo, e tem também a questão comportamental. Então, tem a questão física, psicológica e comportamental. Então, o hábito de segurar o cigarro, o hábito de bater a carteira. Tinha gente que tinha mania de ficar com o isqueiro Zippo, batendo assim na perna. Aquilo era uma mania. E, de alguma forma, né, vincula a pessoa àquilo. Então, ela precisa dessa muleta, não só da questão química. Eu parei há 23 anos. Sim. Aproveitei o período carnavalesco, que eu não ia trabalhar, tirei uns dias do carnaval exatamente para tentar parar de fumar. Né? Que bom. De sábado, domingo, segunda e terça de carnaval, voltava na quarta-feira, eu parei. Mas até hoje, 23 anos depois, numa hora de desespero, numa hora de trânsito pesado, numa hora de angústia, eu faço isso. Procurando a carteira. Aí eu falei assim, ô idiota, você está fazendo o quê aí? Né? Procuro ainda o cigarro no bolso, quer dizer, o hábito de pegar na hora do sufoco. E tem, inclusive, algumas matérias que falam do comprometimento da pessoa que tem tendência à depressão, ela pode se vincular ao cigarro e aí torna-se um ciclo vicioso, né? Então, porque tem depressão, fuma, gera outros problemas que aí acaba reforçando a depressão. Agora, nessa fala, por exemplo, já ouvi várias vezes, né? Inclusive, um do material que você trouxe fala que é uma mistura de 4.720 substâncias tóxicas. Sim. Dentro de uma porcariazinha que não tem 10 centímetros direito, exatamente. Meio centímetro de espessura. Exatamente.
Então, para ele ter esse efeito, para ele resistir, ficar lá dentro, acondicionado direitinho, para não mofar, enfim, tudo que é necessário. Então, é estarrecedor, e ainda lembrando que dessas substâncias que estão dentro do cigarro, muitas delas são cancerígenas. Então, quando a gente pensa assim, um cigarro não faz mal, mas não é só é uma vida inteira fumando, e substâncias que vão todos os dias ali se depositando no seu trato digestório, respiratório, fígado, que no vídeo ali falou um pouco, né? Mas o fígado também sofre demais com o tabagismo. A gente pensa que é só o pulmão, não, fígado, estômago, da inflamação, traqueia, muitos problemas são gerados, sabe, Celso? Não mistura é uma coisa assim. todo, é de cima embaixo, então. E na mente também, acredito, muito, né? Porque a fumaça, ela vai direto, né? Ela impede, mostrou ali, sistema límbico, mostrou no vídeo. Chega a dar uma queimada no cérebro, não? Olha, como faz o crack com essa meninada? Não é do mesmo jeito, mas ele cria um padrão comportamental ali que impede até que as sinapses neuronais aconteçam. Por exemplo, o prazer, o efeito da serotonina, né, que dá prazer, as endorfinas, elas têm uma ação diferente num paciente que é tabagista. Então, o prazer do paciente tabagista é diferente da nossa alegria de quem não é tabagista. Então, ocupa esse espaço. Tá? Como o crack, só que em menor escala, né? Não vou nem falar que é a mesma coisa, mas é uma fumaça que ela entra no nosso corpo e ela não se perde, ela fica aqui, ela está depositada em algum lugar. Agora, a saúde, os meios de saúde sabem do prejuízo causado pelo cigarro, primeiro ao organismo, segundo as despesas que, se a gente for olhar direito, pode ultrapassar o lucro obtido nos impostos do cigarro. Sim, existe essa fala que o governo não tem interesse em diminuir o consumo de cigarro porque ele recolhe. Sim, a carga tributária ela é maior em cima do cigarro exatamente para inibir o consumo. É carga violenta. Mas aqui no doutora. Brasil, Celso, ainda é um dos países que tem menor carga tributária em cima do cigarro. Nos Estados Unidos o cigarro é muito caro, na Europa o cigarro é muito caro. Eu diria um preço mais quase caro proibitivo. do que no Brasil? Muito mais caro que no Brasil. A pessoa que vai fumar lá, ela tem que ter mais dinheiro mesmo. Porque aqui uma carteira de cigarro está entre 8 e 11, 12 reais. Eu sinceramente não sei o preço atual de cigarro. Eu andei me informando. Mas quando a gente viaja para a Europa, a gente vê que é muito mais caro. Os Estados Unidos é muito mais caro. Eu não me lembro agora a carga tributária do Brasil, ela somada dá 81%. Eu me lembro de alguém que me falou, por exemplo, que lembrou claramente. Um pacotinho de cigarro tem 10 maços. Ele falou, 8 maços são vendidos para pagar os impostos. Os outros 2 maços, um maço vai para a companhia que produz o cigarro. E o outro para quem vende. E o outro para quem vende. É um lucro pequeno. Agora eu imagino, se com 1/10 do produto todo, a indústria tem um lucro... Exorbitante. É porque o cigarro em si custa muito pouco. Para produzir o cigarro custa muito pouco. Mas eles desestimulam por meio da carga tributária. Só que a gente pensa, uau, que maravilha, né? Então vamos ganhar muito dinheiro vendendo cigarro. Só que isso é muito gasto de uma outra forma com este mesmo fumante, que ele adoece, é um paciente crônico de doenças cardíacas, de doenças respiratórias, e esse é um paciente que volta no hospital, no plano de saúde, ou que volta no médico, ou no posto de atendimento perto da sua casa, ele volta 2, 3 vezes por semana, ou fica internado. Então, esse é um fumante que acaba custando muito para o Estado. Então, se a gente pensa só em arrecadação de impostos, uau, que muito bom, 80% do valor disso vai para impostos. O governo fica feliz. Só que no outro bolso do governo é gasto muito mais que isso com este mesmo paciente que adoece. Lamentavelmente, no Brasil, nós temos mania de só olhar bem lá atrás, né? Eu não achei dados recentes, aliás, até culpa minha, porque... eu não pude ir ao SUS hoje, né? Porque estava fazendo o nosso programa aqui. Mas lá pela manhã o SUS ia dar novos números hoje é um dos dia. gastos, né? Com a saúde pública por causa do cigarro, por causa do tabaco. Mas dados de 2011 que eu achei, falavam em 21 bilhões. Hoje... Para curar ou para tentar sanar as doenças provocadas pelo uso do cigarro. Até o ano passado estava em torno de 23 bilhões. Quer dizer, já tinha subido mais já ainda. Subiu. Com essas estatísticas enormes, assim, de país inteiro, de mundo inteiro, realmente a gente fica sabendo com um ano de atraso. Tá? Então, o que a gente tem hoje é o que foi até 2016. Eu me recordo que aí também tem a defesa da causa, né?
Então, quer dizer, o Brasil não bate para valer porque quem recebe 80% do faturamento do cigarro como impostos já não bate com tanta força. 2, né? Nessas épocas em que a gente pede para o cidadão deixar o cigarro do lado, né, a indústria do Sinditabaco, né, soltou matéria, por exemplo, mostrando num vídeo, inclusive, com gente de peso de Universidade do Rio Grande do Sul, né, de que os produtores de tabaco, principalmente lá no Sul, estão muitíssimo bem de vida, ganham muito dinheiro, né? Mostrando, inclusive, que há uma diferença para outros estados brasileiros. Porque tem o tabaco. E ainda mostrou o seguinte, que mais de 90% desses produtores moram muitíssimo bem. Muitos deles têm 2 residências, quer dizer, uma oficial onde trabalha ali no sítio, na chácara, na fazendinha, né? Mas geralmente tem outra casa de lazer, na praia, ou seja, lá numa cidade serrana, que no Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Sul né? Tem a casa é muito na serra, típico, né? Isso. E ainda outra coisa que eles botaram, por exemplo, mostraram uma matéria fantástica, mas para quem quisesse parar, bem antes do fim, eles mostrando o trabalho escravo de crianças no Brasil, o trabalho de crianças no meio rural, e que eles conseguiram eliminar isso em quase 100%. Mas isso não justifica, o tabaco continua matando do mesmo jeito, né? O cidadão que produz o tabaco poderia estar produzindo outra coisa, né? Que no mesmo dia que se fala o mundo sem tabaco, sabia que é Dia Mundial do Leite também, não? Dia Mundial do Leite. É o Dia Mundial do Leite. Troca o tabaco por um copo de leite, você vai fazer muito mais fartura, poxa. Uma carteira de cigarro dá 3 litros de leite, né, Celso? Poxa, e como dá, hein? Pois é. E por incrível que pareça, existem muitas pessoas de baixa renda que fumam, compram um cigarro caro e tem dificuldade financeira até para isso. Para botar o leite e o pão em cima da mesa. Então, assim, e é uma desgraça, porque quem fuma não consegue ficar sem aquela porcaria. Pois é. Então, quando a gente diz uma decisão de um fazendeiro, ok, um trabalho que rende o suficiente para ele e eles têm algum valor porque dão emprego, porque pagam salário e etc. Mas tem uma indústria que compra esse tabaco e empacota e coloca no mercado. Agora, é sempre decisão do usuário. E depois que ele acostuma a fumar com 15 anos, 16, existe um período que estatisticamente a pessoa começa a parar de fumar, que é acima de 30 a 44 anos. E é exatamente o momento em que as doenças começam a aparecer. Porque antes disso a pessoa está jovem, 20 e poucos anos, ela não tem ainda doença, mas com 40 anos começa a aparecer problema de respiração, problema de má circulação, problemas de coração, questões de virilidade para o homem, né, impotência sexual. Isso é diretamente acarretado pelo tabagismo. E nas carteiras de cigarro tem aquelas fotos bem feias, né, que falam das doenças, que falam da impotência sexual, que falam da dificuldade de respiração. E isso é também uma campanha contra o consumo de tabaco. Então, por um lado, o governo esclarece, e eu não estou aqui defendendo o governo, eu estou dizendo que existe e que isso foi estimulado nos anos 80 pela Organização Mundial de Saúde, e essas campanhas existem até hoje. Eu participo de muitas campanhas em várias instituições que me convidam para falar, para conversar com servidores. Eles têm campanhas, do jeito que tem para obesidade, do jeito que tem para diabetes, eles têm de combate ao tabagismo. Até porque, como gerontóloga, né, você deve perceber que é exatamente nessa chamada terceira idade que a gente vai descobrindo o prejuízo de tudo aquilo que você usou como cigarro durante o passado. Eu só fui descobrir agora, muito recentemente, quando eu estava já com problema para fazer uma cirurgia cardíaca, descobri que eu tinha tido um infarto. Né? Foi silencioso e tudo mais, mas poderia ter me matado. E ainda o médico falou assim, você fumou muito, não fumou? Sei lá, deve saber por que ele falou isso. Tira a fotografia, tira o raio-x do pulmão, que dá para ver direitinho. Tirou, fez aquela parafernália que você entra dentro lá, sai você em 3 dimensões ali, né? Ele falou, quando foi que você teve esse infarto? Eu falei, eu nunca tive infarto não, moço. Nem percebeu? Ele teve. Mas foi sorte sua, né? Que foi fraco e que você... E teria um segundo agora que podia ser fulminante. Ainda bem que ele avisou com antecedência, né? Então, a propósito disso, né? Do médico avisar. A principal causa de morte por doença não transmissível, né? É cigarro. Eu estava vendo números aqui da Organização Mundial de Saúde que você me mandou. O tabaco compromete o desenvolvimento sustentável dos países, saúde
e o bem-estar econômico. Estima-se, olha o número, gente, 1,2 bilhão de pessoas adultas, 1/3 da população mundial adulta é fumante. É fumante. 80% das mortes precoces são de tabagistas. E morte precoce? Considerada a terceira causa de morte evitável no mundo. Pesquisas comprovam que 47% de toda a população masculina mundial e 12% da feminina ainda é tabagista. Fumam. Agora, eu tenho visto mais mulheres fumando atualmente, hein? Pois é. E isso depende também de ambiente, né? Houve uma época que na faculdade todo mundo fumava, nos escritórios todo mundo fumava. Hoje em dia, não. Então, isso já está proibido por lei. E isso é muito bom, porque aí a pessoa inibe e ela deixa de fumar ou reduz um pouco a sua quantidade de cigarros ao dia. E existe um esforço, talvez não tanto quanto necessário, tá? Para desestimular o consumo do tabaco, porque os prejuízos para a saúde individual são enormes. E a gente também tem que lembrar que uma pessoa que fuma, ela não fuma sozinha. Fuma ela e quem está do lado. Fuma ela e os filhos e a família como um todo. Né? Então, assim, tem o fumante passivo, que isso é um problema sério. Às vezes a pessoa está com efizema pulmonar e fala, mas eu nunca fumei. Ah, mas tinha tabagista em casa? Tinha. Então, foi fumante passivo a vida inteira. Você me mandou, Joãozinho, fecha nesse aqui, por favor. Né? Você me mandou esse gráfico aqui. Isso significa que há uma redução? Isso significa que redução é essa aqui? Que já houve uma redução de 33% no número de fumantes, tá? Então, aqui tem o total, homens e mulheres. Então, em 2006, tinha na faixa de 19% de homens adultos que fumavam. Sim. Hoje, passou para 15%. E mulheres, tinha 12%, hoje passou para 8%, aproximadamente. Ou seja, houve uma redução nos últimos 10 anos em torno de 30% do número de fumantes. Chegou num ponto que o fumante ele é praticamente expulso de todos os cantos e lugares. As leis estão ajudando a isso. Até porque fumante não tem educação. E eu falo isso de cadeira. Eu jogava fumaça na cara de todo mundo, inclusive da minha mulher e dos meus filhos. Lamentavelmente, eu fazia isso. Porque você fuma na hora que você quer, onde você quer. O fumante não percebe que ele tem cheiro de cigarro, ele não percebe que o suor dele tem um cheiro diferente. E tem muita coisa que a gente enfatiza bastante nas palestras de sensibilização, que é o fumante perde o olfato, ele perde um pouco do paladar, ele não se percebe, ele tem prejuízos na dentição, que fica uma dentição feia, fica escurecida e gera N outros problemas bucais, né? Pelo uso contínuo do tabaco, com tártaro, uma dentição amarelada, e isso é o uso continuado do tabaco. Isso aqui eu achei fantástico, né? Até porque você, como gerontóloga, deve ter observado o final aqui, ainda que é a época em que a maioria deixa de fumar. Inclusive, a partir de 45 anos, né, até 45, 50 anos, a pessoa começa a ter perceber os prejuízos que pouquinha precisa, gente no o começo, médico né? cobra. O amarelinho é de pessoas que estão deixando de fumar, né? Na faixa etária. O vermelho é de fumante. O vermelho é de fumante. E aí, na medida em que a idade vai passando, essa pessoa vai percebendo e vai deixando de fumar. Muitas vezes, os danos já estão causados, né? Por exemplo, você. Não tem jeito. Você teve um infarto que não percebeu, mas tem muita gente que tem infarto e não volta. Porque era um tabagista muito, muito intenso. Não, meu médico, quando eu deixei de fumar para valer mesmo, no começo dos anos 90, ele estava para fazer uma viagem e aproveitar, né, que ia para um congresso e tudo mais, levar a esposa e ia ficar lá 3 meses nas Europa da vida. E aí ele ainda virou para mim e falou assim, ó, você vai dar um aguenta. Espera pelo menos 3 meses que eu faço questão de ir no teu enterro. Não, ele já era para arrebentar, porque era meu amigo acima de tudo, né? Que bom que você venceu. Entendeu? Então, aí eu não preciso dizer para você que isso era janeiro para começar. Aí você decidiu no carnaval. Falei, vou aproveitar os dias de carnaval e fechar o bico pro cigarro, né? Aí cometi um erro. No primeiro dia, porque minha irmã chegou e falou, tem uns adesivos que a outra irmã deu para ela não usou, né? E eu doidinho para botar um cigarro na boca, porque é desesperador, né? Porque a pessoa entra em abstinência, Celso. Ela tem dores, ela sente mal, ela fica com ansiedade. Chegou, acho que por o horário do almoço lá em casa, né? E eu eu acordo muito cedo, né? 7, 8 horas sem cigarro. Aí ela voltou na casa dela, pegou a porcaria, aí eu botei aqui. Deu um alívio. Fumei um adesivo.
15, 20 segundos depois. Só que depois já caiu a cabeça, doutora. Eu pensei o seguinte, mas eu estou trocando 6 por meia dúzia. Eu estou deixando de ingerir aqui para ingerir aqui, ou na perna, porque eles pedem para colocar em lugar que não tenha pelo, né? Lugares mais, né? Em que a pele é mais sensível. Celso, essas são as estratégias, né? Então, vamos falar sobre as estratégias de enfrentamento para quem quer parar de fumar e não consegue. Então, existem esses adesivos. Então, a melhor coisa é que você, quem quer parar de fumar, procurar um apoio médico, um grupo de pessoas que está parando de fumar. As empresas grandes têm, mas se não tem, procure um médico, um clínico geral. Eu sei que nós estamos falando aqui para o Brasil inteiro. E então tem um médico aí que vai te indicar ou uma medicação ou um adesivo. O adesivo resolve? Como o Celso acabou de falar, não resolve, mas ele é um paliativo, ele diminui um pouco a ansiedade. E existem alguns comprimidos que o médico sempre recomenda. Tem o chicletinho, né? Tem o chicletinho. Isso tudo é só para diminuir a ansiedade nos primeiros momentos que a pessoa está parando de fumar. E aí muitas pessoas me perguntam, e aquele cigarro eletrônico que vende nos Estados Unidos? Aquilo funciona? Eu fui pesquisar e, na verdade, este cigarro eletrônico, ele produz uma fumaça que também engana. Mas ele tem um refil que dura aproximadamente uma semana. Então, você compra um cigarro ou um pacotinho assim que faz uma fumaça, mas aquilo dura uma semana e você tem que comprar outro. E esse refil custa $18. E ele dá para uma semana. Então, faz a conta e vê se vale a pena. Então, se ele te levasse pelo menos a fazer parar de fumar, mas eu acho, olha, eu diria que para quem usou o adesivo, um adesivozinho. Aí tirei e falei, não quero mais. Não preciso. Né? Ótimo. E aí, o que eu pensei o seguinte, se o chicletinho ou o adesivo te ajudar a tirar o hábito, que é pior do que o vício... A questão comportamental, exatamente. Já vai te ajudar demais. Isso. Eu não usaria esse cigarro eletrônico aí que você falou, porque ele não me tiraria o principal, que 20 e tantos anos depois me faz meter a mão no bolso numa hora de desespero. Pois é. Procurar uma porcaria de um cigarro. Inclusive, Celso, quando a gente fala nas campanhas, então dizia, a melhor forma de fumar é decidir, como você decidiu, falar, parei, meu último cigarro, o resto está jogado fora. Mas tem outras pessoas que falam, não, eu fumo uma carteira de cigarro, vou fumar meia. Amanhã eu fumo 5 e vai reduzindo. Você tem, olha lá, hein? São formas, né? São formas. Agora, nada vai substituir a decisão desse tabagista, dele entender os prejuízos que esse cigarro causa na saúde dele e que nem sempre ele vai perceber agora. Ele vai perceber os prejuízos lá na frente, quando tiver com 50 anos, que não tiver dando conta de respirar, que tiver com doenças crônicas, que tiver com câncer em algum lugar do corpo, não necessariamente no pulmão, mas pode ser qualquer área de boca, garganta, laringe, pulmão, estômago, duodeno, tudo isso a fumaça faz. Então, a nossa fala é sempre no sentido de sensibilizar a pessoa para que ela entenda esses danos, para que ela entenda que a família dela merece não ter esse hábito ruim, que essa pessoa merece ter um fígado bonitinho. Né? Olha os pulmões aqui de um antes, ou de um não fumante e de um fumante, né? Então esse Doutora, fumante... eu quando parei de fumar, eu tomei um remédio que me foi passado, e que me veio a expectoração. Eu expectorava dessa cor aqui, pois ó. Parecia que eu tinha comido fuligem. Exatamente. Do chaminé do fogão da vovó. Exatamente. Então, dá uma carbonizada no pulmão. E é impressionante. E só de lembrar me dá náusea, porque o gosto... Você já comeu ovo podre? É pior do que o cheiro do ovo podre. Meu Deus do céu. Pois é, então esse pulmão não respira, Celso. Esse pulmão é um pulmão que não expande e a pessoa e acaba vai com a pessoa, né? Esse dá para mostrar, né? Tem um aqui que eu não tenho coragem, aí, né? não. É o próximo. Tem muita coisa feia aí. Tem muita... Né? Por quê? Isso é verdade. A dentição ainda dá para mostrar, né? Isso aqui é o quê? A garganta, né? Isso aqui é a garganta, eu trato de cordas vocais, né? E tudo mais. Você diria, por exemplo, eu tive pólipo nas cordas vocais. Eu fiz uma cirurgia para tirar os pólipos. O cigarro, será que auxiliou nisso? Certamente, porque essas coisas todas têm a influência do tabaco, coisa que a gente não sabe que está acontecendo, né? E sim.
E que bom que você parou, porque aí você deu um sossego para suas cordas vocais. Depois nunca mais tive problema, eu tenho acompanhado. Pois é. Não é porque quem teve uma vez poderia ter mais, né? Pois é. Então, dessas 4.000 e tantas substâncias aí, N são cancerígenas. Se manifestou como um pólipo nas suas cordas vocais. O seu corpo tentando se defender daquelas substâncias que são cancerígenas. Nessa questão da dependência, eu peguei um vídeo, eu ia usar um outro, do Drauzio Varela. Sim. Né? Que é um dos médicos mais conhecidos hoje do Brasil, até porque ele está no meio da mídia e sempre fazendo um trabalho importante. Sim. O Drauzio fumou por 19 anos. Não peguei esse vídeo dele, mas ele confessa que fumou por 19 anos, né? E teve um trabalho danado para deixar de fumar. Aí agora ele fala que exatamente, sabe, é um problema seríssimo o deixar de fumar, né? A questão da abstinência. Que essa realmente é a mais terrível. Por isso que a maioria, inclusive, que tenta deixar de fumar, não deixa pela abstinência, pelo, sabe, meu Deus, que sofrimento. Coloca o Drauzio falando aí, 50 segundos aí, um pouquinho. Síndrome de abstinência é o nome dado ao conjunto de sintomas que se instalam quando o dependente interrompe o uso da droga causadora da dependência. Todo fumante que ficou sem cigarros por algumas horas já sentiu na carne os sintomas da abstinência: ansiedade, inquietação, tristeza, irritabilidade, distúrbios do sono, falta de concentração, suores, dor de cabeça, alteração do hábito intestinal, tonturas. A dependência de nicotina é uma doença crônica, incurável. O cérebro do fumante nunca mais voltará ao estado original. Os sintomas da crise de abstinência são responsáveis pelas recaídas dos que tentam parar de fumar, porque basta uma tragada para os sintomas desaparecerem. Resistir às crises de abstinência até que elas desapareçam por completo representa ficar livre do cigarro. Ela não vai muito longe, né? Você com 8, 10 dias, eu acho que aquela coisa total que te pesa dos primeiros dias, ela some. Provavelmente essa abstinência que o Drauzio falou agora, com 8 dias ela já reduziu. E é em função dessa crise de abstinência que existem os adesivos e os chicletes. Né? Então, uma pessoa que fala assim, eu estou muito ansioso e fuma, ela volta para a estaca zero. Aí fala, amanhã eu começo a parar de fumar novamente. Ela vai ter todo o processo novamente. Então, já que está sofrendo abstinência, já que tomou decisão, né? Enfrenta. Usa o recurso toma um copinho d'água, né? Inventa alguma coisa, vai comer alguma coisa. Não é à toa que geralmente a pessoa, parei de fumar e engordei. Mas é porque você troca um pouquinho, né? Mas muda o enfrentamento do corpo, porque o corpo gasta muita energia para se defender do tabaco e da nicotina. É por isso que a gente come um bocadinho mais, né? A gente come porque a comida fica gostosa. A comida não tem gosto do tabagista. A pessoa, depois de 10 dias que ela parou de fumar, ela começa a sentir cheiro novamente das coisas. Cheiro da fruta, o cheiro da comida, o paladar muda, porque ela volta a sentir o gosto das coisas. E aí a comida fica boa. Maravilhosas que eu senti depois que deixei de fumar. E que eu não sentia há muito tempo. Porque eu comecei a fumar menino, 12 anos de idade. E olha lá, que antes disso eu já ainda pitava no cigarrinho da vovó lá, porque, né? E meu pai era um fumante inveterado também. Então, mas para valer 12 anos, né? Tava no colégio e tal, era chique. Mostrar que tinha uma porcaria de uma carteira de cigarro no bolso. Era homem, macho, né? Só faltava o cavalo do Marlboro ali. Mais nada. Mas aí, resultado catastrófico. Quando eu parei de fumar, cheiros maravilhosos. Exatamente. E o sabor maravilhoso das coisas. E aí falar, engordei depois que parei de fumar. Por quê? Porque volta a sentir o sabor da fruta, o sabor da carne, o sabor da comida, o sabor do vegetal. E a pessoa não percebe. Mas coloca, então eu fumar emagrece. É vantagem? Não, porque você está comprando ali uma doença muito séria para você no futuro e que você não sabe exatamente o que vai ser. Mas doença crônica não é brincadeira. Drauzio falou que o fumo ou a dependência é uma doença crônica, mas a gente tem que controlar ela. Agora, controlou, ele falou parou de fumar. negócio ali que eu achei, meu Deus, que a questão mental, por exemplo, você não recupera mais. Não recupera, porque ela vai colabando. Quer dizer, o estrago que eu provoquei com o cigarro, com todas as fumaças, né? Inclusive outras drogas. Então, todos os danos que nós fazemos em nível neuronal, eles não voltam, porque nós não produzimos novos neurônios, né? Os neurônios, quando eles desaparecem, quando as conexões
quando o neurônio não faz mais a conexão, a gente está perdendo neurônio. E o processo do envelhecimento por si só, nós já vamos perdendo os neurônios devagar. Com o tabagismo e com outras fumaças que as pessoas usam também, né, outras coisas que se fumam, vai acelerando esse processo de perda de neurônios. E ninguém quer perder neurônio. Porque perder neurônio, perde memória, perde inteligência, perde capacidade cognitiva. E isso é muito ruim para nós que queremos viver longe, ser longevos, viver até 90 anos, mas a gente tem que viver bem. Se eu perdi os meus neurônios lá atrás porque fumei ou porque cometi excessos, eu vou ser um idoso com problemas de saúde. E isso é ruim para a própria pessoa, é ruim para a família. Significa muito gasto para a própria família e também para o governo, porque o governo, de uma forma ou de outra, ele precisa dar essa assistência aos pacientes, né? E tem muitos tabagistas nesse grupo. E pode vir transtornos psiquiátricos em cima disso? Isso aí é um estudo muito interessante, que não que seja decorrência do tabaco, mas, por exemplo, uma pessoa em depressão que é tabagista, estou em depressão e aí fumo, um agrava o outro. Aí eu fumo porque eu estou ansioso, e aí eu fico mais ansioso porque fumei, diminui a oxigenação do meu pulmão, dos meus neurônios, aí eu fico mais ansioso. Então, tem umas estatísticas que pessoas esquizofrênicas, 80% de pessoas esquizofrênicas são tabagistas. Pânico. Pessoas que têm pânico, se são tabagistas, agrava, tem mais dificuldade 47%. 47%. Então, assim, um tabagista, se ele entra num momento de sofrimento psicológico, mental, ele tende a ter mais problemas. Por quê? O tabaco reduz a capacidade oxidativa, né? Produz mais toxinas e o corpo sofre um pouco mais, resiste à medicação. Então, se a medicação deveria fazer um efeito, com o tabaco, ela não faz. É como a fumaça de outras coisas, como, por exemplo, a fumaça de maconha. Não faz efeito. A pessoa toma um remédio psiquiátrico e ela fuma maconha, corta o efeito da medicação. Ou bebe álcool, corta o efeito da medicação. É por isso que a gente diz, não use outras coisas enquanto está em medicação. E o tabaco é uma droga permitida, como você falou, né? Então a pessoa acha que pode. E o ideal seria uma coisa de cada vez. Já que uma pessoa está com problemas psicológicos e tem que tomar uma medicação, o ideal seria que ela abandonasse o tabaco. E essa pesquisa foi feita em locais de tratamento psiquiátrico, porque identificaram que muitas pessoas são tabagistas. Quem não é tabagista começa a fumar. Por quê? Porque ele está dependente, ele está psicologicamente fragilizado, mas aí ao invés de ajudar algo ao invés de buscar algo que ajude, ele foi ficar pior, porque o tabaco não vai ajudar ninguém. E o fumante, como aquele que também toma umas e outras, ele tem sempre uma desculpa, né? As desculpas que a gente fala que são as desculpas de botequim, né? Desculpa de botequim, né? Um copo chama pede um cigarro, né? Assim como o cafezinho pede um cigarro. Pois é. Eu era um fumante estragado. Eu não bebia café antes de fumar, eu bebia depois. E eu tomo café e não fumo, olha que beleza. Tá vendo? Já é um grande negócio. É um grande negócio. Né? Mas assim, as pessoas quando falam esses dizeres aí, né? Depois do almoço eu preciso fumar. Fumar um cigarrinho. Eu estou tomando uma cerveja, eu preciso fumar. Estou com um amigo que fuma e eu também fumo. Eu sou um fumante, mas eu não compro cigarro, eu só fumo do namorado ou do marido. Ou seja, são desculpas que nós inventamos para nós mesmos. E no fundo, gente, a cobrança vem lá na frente. Quando você começar a envelhecer, aí a cobrança vem. E ela é natural, ela é da natureza. Se você estragou o seu corpo quando era jovem, no seu momento de envelhecimento, a natureza vai cobrar. Porque o fígado não vai funcionar direito, o pulmão não vai respirar de uma forma que te dê conforto, tá? Você pode ter gerado uma doença crônica, pulmonar, um câncer, e aí é só tentar minimizar o dano, tá? Então tem uma muito boa que as pessoas também falam, né? Depois do amor eu preciso fumar um cigarro. Então você imagina, você está lá no momento de amor com a pessoa que você escolheu para estar do seu lado, aí está lá naquela situação mais agradável e aí tira um cigarro e vai fumar porque precisa complementar aquilo. Isso era coisa dos anos 50, né? Hoje a gente tem que entender que cigarro porque no cinema era bonito, né, doutora? Né? Aparecia lá o casal na cama e tal, né? Eles davam uma disfarçada, né? E aí você via lá pitando um cigarrinho, né? Ao invés de mostrar o macho, sempre dorme depois. Dá uma de coelho, né? Cai de costa. Pois é. E tem uma outra também que o pessoal costuma falar, que é dizer assim, para de fumar que você está se matando. Você está se matando devagar. E a pessoa fala, tudo bem, eu não tenho pressa de morrer.
Está se matando, né? Essa história do 2 minutos por cada cigarro pitado, né? Eu sei do tempo do pito ainda, né? Será que é verídica mesmo, doutora? Eu não posso dizer que é estatístico ou que é acadêmico isso aí, mas dizem que cada cigarro fumado você diminui 2 minutos da sua vida. Mas, se a gente pensar, ok, se eu estou gerando doença crônica, se eu estou gerando o meu adoecimento daqui para frente, vai morrer com 70 anos, com 60, poderia viver 20 a mais, tranquilamente. Outro dia o colega ainda falou, até comentava, falou assim, liga para a doutora, né, e marca com ela, né, aproveitar essa história do cigarro aí e tudo mais. E aí ele perguntou, pô, mas tem gente que fuma e morre com 80. Eu falei, se não fumasse ia morrer com 100. Exatamente, teria melhor qualidade de vida. Porque não é só viver mais, mas é viver bem, é respirar bem, é estar equilibrado. E a fumaça do cigarro não nos ajuda a ser longevos nem a respirar bem. E se nós pioramos a nossa capacidade respiratória, ou seja, de oxigenar o nosso corpo, a gente está piorando a nossa saúde como um todo. Tá? Então, quando nós falamos de longevidade, buscamos longevidade com saúde. Tá? Então, você viver até 90 anos, mas deitado numa cama, sem conseguir caminhar 50 metros porque não consegue respirar, isso é o que acontece com o tabagista. Ele não consegue caminhar, ele não consegue respirar profundamente, porque a respiração fica curtinha. A embolia pode ser causada pelo fumo? A embolia são coisas que impedem a oxigenação do pulmão. E o tabagista, a pessoa que fumou um longo tempo, ela tem tendência a enfisema pulmonar, que são os brônquios que se fecham assim. Quando respiramos, os brônquios abrem. Né? Então, eles estão abrindo. Os brônquios são móveis, eles fazem assim. E uma pessoa que é tabagista, ela quer respirar, mas o brônquio não abre, ele fica fechado. E isso é uma das coisas que faz a gente não ter ar. Porque eu estou puxando aqui e não vem ar. Porque está tudo coladinho lá dentro, como aquele pulmão que foi mostrado agora há pouco. Agora, a recuperação, doutora, eu parei de fumar há 23 anos, né? Eu acho que eu melhorei demais, né? Eu como bem, sinto cheiro, sinto sabor, né? E outras coisas mais. Mas também descobri que tive um infarto, poderia ter outro, né? E o estrago foi feito. Foi talvez o pulmão de um tabagista que ele parou de fumar há 8 anos. Eu já li material que fala assim, após 8 anos que a pessoa deixou de fumar, o pulmão dela se regenera. Como também já vi trabalhos dizendo que o pulmão de um ex-tabagista, ele pode recuperar um pouco, mas ele vai ter sempre as cicatrizes de um tabagista. Então, quanto mais tempo essa pessoa fumou, maiores são os danos que ela está acumulando. Tá? Então, assim, você vai voltar a ser perfeito como era quando não era tabagista? Eu até acho que não pagaria para ver. Eu acredito que sim, vai ter sempre danos. Mas, quanto antes a pessoa parar, mais ela tem possibilidades de caminhar para um envelhecimento saudável. O estudo que você me mandou, né, que faz parte das suas palestras, né? Sim. Depois coloque o contato da doutora aí, porque o pessoal pode convidá-la para palestras, né? Claro. Toda a área da gerontologia. Sim, nossa, estamos fazendo muitas campanhas. Chamou atenção para mim aqui, você falou, por exemplo, do pânico, da esquizofrenia, né? O déficit de atenção. Adulto tabagista tem maior dificuldade em aderir a programas antitabagistas. É por isso, né? Quanto maior a dependência, maior... O que é esse TDAH? Déficit de atenção, TDAH. Então, déficit de atenção, isso é a sigla internacional. Certo. Então, quanto mais a pessoa tem... Hoje em dia, muitas pessoas são diagnosticadas. Por isso é que ele tem dificuldade para parar de fumar. Ele tem dificuldade para parar de fumar, ele tem dificuldade para se concentrar, ele tem dificuldade para estudar, tem dificuldade para uma série de coisas. E ainda distrai com o tabaco, que por si só já obstrui as conexões neuronais e pulmonares, etc. Então, ele só piora a situação dele. Então, qualquer doença, né, que a gente trata ali de doença mental, ela é agravada pelo uso do tabaco. Então, nas clínicas onde as pessoas fazem tratamentos, tem sempre, ou é bom que tenha sempre, campanhas antitabagistas para encorajar, para fortalecer as pessoas que querem deixar de fumar. Então, isso faz parte também do meu trabalho, né? Tentar convencer as pessoas que elas vão ter muitos ganhos quando param de fumar. Eu falei do cheiro e do gosto, que eu senti muitíssimo, mas você me mandou aqui benefícios para ao parar de fumar. Sim. Quer dizer, o cheiro pessoal, né? Ele fica mais cheirosinho. O hálito, você perde aquele cheiro de cigarro. De cinzeiro, né? Cheiro de cinzeiro, cheiro de desgraçado. Né? Melhora do paladar, né? Olfato, prazer de comer. Melhora da capacidade física e respiratória. Redução do risco de doenças respiratórias. Câncer entre elas. Sim.
Também é. Sim, nossa, Caramba. muitas substâncias Redução cancerígenas. dos gastos com saúde, né? E gastos pessoais e gastos do governo, né? Vamos focar os gastos. Economia, carteira de cigarro custa entre 8 e 10 reais. Como nós dissemos, dá 3 litros de leite, né? Expectativa de vida para cima, qualidade de dá vida mais para cima. Dá 2 dúzias de ovos, ainda, né? dá meio quilo de carne, né? Então uma carteira de cigarro dá para muita coisa. Há tratamentos eficazes, doutora? Olha, um dos fatores determinantes para o tratamento ser eficaz, Celso, é a pessoa ter força de vontade e ter motivos para parar de fumar. Então, lá na clínica, às vezes a gente recebe pessoas com câncer que são tabagistas. E aí o doutor fala, primeira coisa, você precisa parar de fumar. Ah, mas eu não dou conta. Então, a gente tenta enfrentar a doença e a pessoa continua alimentando a doença por meio do uso do tabaco. Então, é importante que a pessoa entenda, chegou a minha hora, preciso parar de fumar agora para evitar danos maiores. Tá? Então, é um trabalho de sensibilização. O que faz eficaz o tratamento é a pessoa internalizar. Preciso parar de fumar, vou ter dificuldades, vou passar pela semana de abstinência, mas eu vou vencer, tá? E por isso que é importante um acompanhamento médico, um grupo de apoio. As igrejas costumam ter grupos que apoiam as pessoas que querem parar de fumar, como o postinho de saúde perto de casa também costuma ter. Então é importante estar junto de pessoas que também querem parar de fumar e se afastar do bar, porque lá no bar tem o copo, tem a cerveja e tem os amigos que estão fumando ainda, que não entenderam os prejuízos que estão trazendo para a família. E tem uma coisa boa, que às vezes quando uma pessoa para de fumar na família, além de dar um bom exemplo para filhos, acaba levando muita gente. Eu dei uma sorte danada. Fumei na cara dos meus filhos o tempo todo, graças a Deus, nenhum deles... Nossa, que beleza, Celso. Fuma. Que nenhum. bom, que bom, que bom. Né? E meus netos também, quer dizer, vão seguir o caminho dos pais também, né? Pois é. Até porque meu genro ainda pitava um pouquinho, mas muito pouco, mas minha nora não quer nem saber. Até é bom a gente falar com os pais que nos escutam agora, né? Eu digo pai e mãe. Então, se o seu filho te vê fumando, ele tá criança ali, 3 anos, 5 anos, 7 anos, e ele te vê fumando, ele te ama demais e ele acha que cigarro é uma coisa muito legal. E a tendência dele ser um tabagista quando adulto, até para se identificar com você, existe. Então, se você pode parar de fumar por amor a você mesmo, à sua saúde, por amor aos seus filhos, porque eles, seguindo um exemplo seu, eles podem ter também problemas familiares ou problemas de saúde deles, por te ver fumar. Então, encorajando aí as pessoas que estão querendo deixar o hábito, porque está sendo um mau exemplo para a própria família. E se você começa a enfrentar e se torna um ex-tabagista, você passa a ser um bom exemplo para as pessoas que estão ao seu lado. Verdade. Você encontra a doutora Shirley no Instituto de Medicina Biológica, né? Sim. 3361-0790, é Brasília 61. E tem um e-mail aqui, né? adm.imbiologica. É isso mesmo? É isso. IMBIOLOGICA. Somos uma clínica. @gmail.com. Lá no Instituto de Medicina Biológica nós somos uma clínica de geriatria, atendemos pacientes com doenças crônicas e por isso que a gente atende tantos idosos com questões ex-tabagistas, né, com câncer e com outras doenças, e nós temos uma abordagem integral, biológica, para que as pessoas, enfim, encontrem a força e metodologias para se manter saudáveis, né? Bem natural, né? De preferência que a gente consiga vencer isso. Bem natural. Né? De uma Obrigado forma por ter natural. vindo mais uma vez. Obrigado. Me permite encerrar com... Você me mandou por último os benefícios de deixar... Né, pitou o último cigarrinho. Eu falei, parei. O que foi que aconteceu comigo? 20 minutos depois, a pressão arterial e os batimentos cardíacos retornam ao normal. Em 8 horas que você deixou do último cigarrinho, os níveis de monóxido de carbono retornam ao normal. Em 1 dia, redução do risco de ataque cardíaco. Em 3 dias, relaxamento dos brônquios e aumento da capacidade respiratória. De 2 a 12 semanas, melhora da circulação. De 1 a 9 meses, redução da tosse, daquele pigarro danado, melhora da respiração e da capacidade física. Em 1 ano, redução do risco de doenças cardíacas em 50%. Então Vai pitar mais um? Não, tomara que não. Tomara que não. Então a gente espera deixar essa mensagem aí de enfrentamento e de, olha, a hora é agora. Bom te rever, doutora. Obrigado por ter vindo. Bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Um abraço obrigada. no maridão, doutor Francisco, que tem um livro fantástico sobre câncer que você jamais deixaria de ler se soubesse o que tem de importância
só natural ali dentro. É. Grande abraço.